As inscrições do FIES estão rolando, tivemos hoje, inclusive, a segunda parcial, mas tem algumas coisas que você precisa cuidar para não cometer de erros que podem te atrapalhar muito. E é exatamente sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo, para não cometer esses deslizes. Fala campeões, professor Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. A primeira coisa que você tem que cuidar é se você finalizou a inscrição de fato. Isso pode parecer bobo, mas é muito comum, inclusive quando eu falo isso para as pessoas, eles até se espantam, tipo assim, como assim eu não terminei a inscrição? Mas sim, pessoal, tem muitas pessoas que quando chegam nessa página, acham que encerraram a inscrição, só que essa página ainda não considera uma inscrição finalizada. Você não está participando do processo nesse momento. A sua candidatura ela não foi finalizada. Você tem que clicar em gravar e avançar para seguir para as próximas etapas e assim finalizar e aparecer essa página. Então, se por um acaso você encerrou lá naquela página que eu mostrei e achou que tinha finalizado a inscrição, não finalizou. Isso é muito comum, para algumas pessoas pode parecer estranho eu destacar isso, mas é extremamente comum. Todas as edições tem gente que chega no último dia de inscrição achando que tinha finalizado a inscrição, mas não tinha em nenhum momento. Por isso, muito cuidado com isso, que pode te atrapalhar. A segunda coisa, preencha corretamente as informações. Assim, pessoal, o que acontece? Tudo que você coloca lá na inscrição, você precisa comprovar depois, porque são as informações, os seus dados, que serão comprovados para a universidade para mostrar que você de fato tem sim direito ao FIES, você tem os requisitos do FIES. Só que se você já coloca as informações incorretas nos seus dados, pensa, você vai ter que comprovar isso para a universidade depois, com as informações incorretas. Daí tem dois pontos que a gente tem que considerar. O primeiro, quando você coloca uma informação de renda errada, isso pode atrapalhar na sua coparticipação. Se você for de ampla concorrência, se você coloca uma renda errada, você tem que pagar uma coparticipação e daí com a sua renda errada, a coparticipação, a porcentagem de financiamento será afetada, o que é muito ruim. No FIES Social, se você coloca renda errada, você pode não atender os requisitos do programa, então também tem que cuidar. E além disso, por óbvio, quando você coloca uma informação errada, depois que encerra a inscrição, você não pode mais alterar. Só pode alterar quando você for pré-selecionado, mas daí você tem que entrar em contato com a universidade e solicitar que eles liberem para você a edição dos dados. Só que daí o que acontece? Muitas vezes isso ocasiona vários bugs. Então, se você deixar para corrigir depois, você pode ter muita dor de cabeça. Inclusive, no início do ano, nós tivemos uma aluna que teve muitos problemas lá na mentoria, muitos problemas para conseguir alterar os dados, porque a universidade queria, porque queria que ela alterasse os dados, e ela teve muita dor de cabeça, teve que ir presencialmente na universidade, abrir demanda com o MEC, então foi algo sim muito ruim. Por isso que eu recomendo logo que você preencha tudo corretamente, confira os seus dados, veja se está tudo certo, porque tudo é necessário comprovar depois. A terceira coisa que você também tem que cuidar é o seguinte, a primeira opção é a sua prioridade. Você tem três opções. Se você tiver nota para ser aprovado nas três, você fica obrigatoriamente com a primeira opção. Se você tiver nota para passar na primeira e na terceira, você fica com a primeira opção. Se você tiver nota para passar na segunda e na terceira, daí você fica com a segunda. Então, a ordem das opções, ela segue uma lógica. A primeira é a prioridade em relação às demais, a segunda é prioridade em relação à terceira. Por isso, o que eu recomendo é que você coloque em ordem aquelas que você quer mais. Isso não afeta para você aquela que você tem mais chance de aprovação. Por exemplo, você não vai ter uma desvantagem em relação a um outro candidato se você colocou uma opção como primeira e ele colocou como terceira, ou o contrário. Isso não muda em absolutamente nada. Por isso, tanto faz se você tem mais chances, por exemplo, na terceira opção. Isso não vai ser afetado. Agora, se você tiver nota para passar nas duas, daí você vai ficar com a primeira. Por isso que eu recomendo fortemente que a primeira opção seja aquela que você quer mais e a segunda opção seja aquela que você quer em segundo lugar, sim, entre as opções que você vai se candidatar.
porque caso você tenha nota, como eu já comentei, você fica obrigatoriamente com a primeira. Então isso é muito importante para você. A quarta coisa que você também tem que cuidar é com as classificações fantasmas. O que acontece? Como a partir do início de 2024 foi permitido que os estudantes escolhessem mais de um grupo de preferência, isso faz com que nós tenhamos classificações fantasmas. Por quê? Um candidato, ele ocupa 3 posições, no caso, em 3 grupos de preferência diferentes. Isso significa, como se nós tivéssemos na prática, mais candidatos concorrendo do que anteriormente comparado com as outras edições do FIES, onde só poderia se candidatar em um grupo de preferência por vez. E o que isso resulta? Já no início do ano, a gente pôde observar que na chamada regular, muitas pessoas foram aprovadas fora do número de vagas, semelhante àquilo que já acontece com o ProUni há muitos anos. Isso acontece por conta da dupla e tripla classificação. Então pensa comigo, uma pessoa tem nota para passar nas suas 3 opções, ela fica obrigatoriamente com a primeira, só que as outras 2 opções, a posição dela vai continuar lá. Então pensa comigo, ela está em primeiro de 5 vagas na primeira opção, primeiro de 10 vagas na segunda opção. Como ela foi aprovada na primeira opção, ela não pode ser aprovada na segunda. Consequentemente, o candidato que está na posição 11º vai ser convocado no lugar. Então, isso também deve ser utilizado na sua estratégia, que nós vamos ter muitas pessoas sendo aprovadas fora do número de vagas. Então, compreenda quais opções as pessoas optam como primeira opção e quais elas preferem como segunda opção, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua estratégia e pode potencializar muito suas chances de aprovação, que é a nossa dupla ou tripla classificação. Poucas pessoas falam disso, mas no início do ano a gente já observou que isso fez uma diferença enorme nas estratégias. Inclusive eu ensinei isso na prática, lá nos guias da aprovação, na mentoria eu também faço esse acompanhamento e indico isso para os alunos, porque de fato é muito relevante na sua estratégia. Então pense com carinho nesse detalhe. Quinto, mas não menos importante, se passar a chamada regular, não concorre à lista de espera. Então assim, você tem que ter essa compreensão, porque se você identificar que uma opção que você realmente quer, preterindo outras, você teria a oportunidade de passar na lista de espera, eu recomendo fortemente que você se concentre na lista de espera. Porque se você passar em uma opção que você não quer tanto na chamada regular, você perde o direito de concorrer na lista de espera de uma outra opção que você gostaria mais. Por isso, pense bem na sua estratégia, lembrando aquilo que a gente fala em diversos vídeos, que a lista de espera do FIES roda bastante, mas você só pode participar da lista de espera caso não seja pré-selecionado em nenhuma opção na chamada regular. Então, cuide bem com isso, pense com carinho nesse detalhe, porque a gente sabe todas as informações do FIES que você ainda pode ser pré-selecionado, mesmo que você não passe na chamada regular. E bônus, mas não menos importante também, aproveite bem todas as parciais. No FIES, como nós vamos ter as inscrições iniciando, no caso elas iniciaram numa quinta-feira, nós vamos ter classificações parciais sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então são basicamente sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 5 classificações parciais e você tem 3 opções para colocar. Isso dá basicamente 15 classificações que você pode observar. Pense com muito cuidado nos próximos dias, opções que você vai colocar para verificar a sua posição e a nota de corte parcial. E anote tudo, porque isso no final vai fazer uma diferença enorme para você avaliar onde tem mais chances de aprovação e deixar essas opções no final. E também não coloque qualquer opção que você não tenha interesse só para te atrapalhar e atrapalhar os outros estudantes. Se candidate e veja parcial apenas das opções que você realmente quer, porque isso no final vai ser o mais importante. E se você quer saber escolher com maestria quais opções deixar ainda que podem potencializar muito suas chances de aprovação, para você alcançar o seu sonho como toda essa galera, você pode fazer parte lá nos guias da aprovação, onde eu vou ensinar para você, no módulo de estratégias na prática, como identificar as universidades que você mais tem chances de aprovação. Lá a gente ensina estratégias diferentes de tudo que você encontra na internet. Eu ensino você a pensar como seus concorrentes estão pensando, para você conseguir se antecipar a eles e assim aumentar as suas chances de alcançar o seu sonho. Além disso, você tem acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas. Esse é um dos grandes privilégios. A gente não consegue responder os comentários aqui no YouTube, nem todas as mensagens no Instagram, por isso por um preço super barato, e não sou nem eu que falo isso, são os próprios
os alunos, a gente oferece tudo isso para você ajudar a alcançar o seu sonho. Então você não perde essa grande oportunidade, porque nós queremos ajudar você a alcançar de fato essa vaga. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Boa sorte aí no restante do FIES. Cuidado com essas coisas que com certeza vão te ajudar muito. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.